partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, terça-feira, 26 de agosto. E o frio chegou com aquele climinha convidativo perfeito para aquele cafezinho quente. Agora são 13h06 da tarde, 18 graus. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, começa agora mais um Cafezinho Missioneiro. O programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E a nossa frase de hoje é adaptada da sabedoria popular e diz o seguinte: vacinar é cuidar da vida, da sua e da nossa. E hoje recebemos dois profissionais dedicados à proteção coletiva. Rodrigo Reis, coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul, e Rosângela Barbosa da Veiga, enfermeira responsável pelo setor de imunização desta mesma regional. Vamos falar sobre campanhas vacinais, proteção real e combate às ameaças que estavam eliminadas. Rosângela e Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela presença no Cafezinho Missioneiro. Que prazer recebê-los aqui com esse tema tão importante, tão necessário, que é a vacinação. Olá, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. É um prazer sempre estar aqui, Dani, nesse papo interessante para a população, com muita informação. Essa é justamente a ideia, né? A gente, depois de ver problemas que já estavam resolvidos, depois de tantos anos voltando, e a gente ter que ficar resolvendo isso, né? Coisas que já estavam sanadas, é muito preocupante. Então, assim, de verdade, eu agradeço a presença, porque é uma pauta necessária, né, Rodrigo, né, Rosângela? E eu começo perguntando para ti, então, Rodrigo, como é que está estruturada a campanha de imunização da 12ª Coordenadoria para este inverno? Como é que vocês têm se articulado? Bom, a gente tem o Ministério, né, que coordena toda a parte de imunização, o Ministério da Saúde. Ele mudou um pouco o olhar, né, fez de campanhas que eram feitas. A gente tem, na verdade, são estratégias, né, de vacinação, né, um trabalho conjunto da Secretaria Estadual de Saúde junto aos municípios, né, nesse trabalho que é um contato diário, né, em busca de resolver questões de falta de informação ou desinformação, né? Que a gente luta ainda muito forte com as campanhas anti-vacina, que associam qualquer tipo de doença à vacina, e daí a gente vai para o campo da pesquisa realmente, real, de dados, né? E mostra que aquilo não são reais, mas as pessoas ainda continuam proliferando qualquer tipo de doença vinculada à vacina. Então, que a gente tem controle disso, que isso não reflete a realidade. Então, é uma luta diária, né? Eu vou pedir para quem vai falar mais hoje, realmente vai ser a Rosângela, né? Que ela domina esse assunto como poucos. Então, mas assim, é importante que a gente possa repensar alguns conceitos, que quando te passa alguma informação, realmente aquilo é verdade. Dá uma pesquisada, né? Dá uma olhada, porque não tem dados que vão deixar a vacina insegura. Ela é segura, as vacinas são testadas, são aprovadas e tem todo um processo, um rito que precisa ser cumprido para estar vacinando a população. Então, elas são seguras e a gente está ainda lutando bastante contra os fake news e para ter coberturas melhores. Eu acho que assim, nunca vivemos um tempo de tanto retrabalho, né, digamos, né, Rosângela? Porque assim, um trabalho já há anos construído, consolidado, em cima de imunizar a população e combater doenças muito sérias, né, que de fato levam a óbito. E a gente desacreditar da ciência. Então, assim, é um atestado, né? Eu não sei se posso falar ao vivo exatamente o que eu penso sobre isso, acho que não. Me calarei e passarei, então, a pergunta para ti, Rosângela, para te nos explicar como que está estruturada essas estratégias de imunização do Ministério aqui dentro da 12ª. Aproveitando falar um pouquinho dessa questão do retrabalho, né? Tem um ditado que diz assim, que as imunizações, o sucesso, né, das imunizações é um pouco vítima, digamos assim, as imunizações é um pouco vítima do próprio sucesso, né? No sentido de que, né, foi tão bom,
né? Lá, anos anteriores, quando veio as campanhas, o início da vacinação, lá no início até teve a tal de revolta da vacina, muitos às vezes eram obrigados a se vacinar. Mas devido tanto sucesso, algumas doenças foram erradicadas, como varíola, enfim, controladas, eliminadas, que nossa geração, né, tem muitos que nunca viram um caso de paralisia infantil, né? A geração, hoje em dia, muitas doenças que não viram, não viram falar, não sofreram. Né, então, não está tendo a vacina, não está tendo a doença, por que se vacinar? Não, eu não vou vacinar meu filho porque não tem mais. Então, isso é uma visão errada, né? É que a gente já começou a sofrer por causa disso. Sim. Né? Então, agora falando um pouquinho, né, dessa questão de campanha, da influenza, mais especificamente. Então, esse ano, né, entrou para a rotina a vacina da influenza para alguns grupos, como gestante, idosos e crianças. Então, todo ano eles vão ter que fazer essa vacina, né? E continuou alguns grupos, assim como nos anos anteriores. Trabalhadores de saúde, caminhoneiro, militares, vários outros grupos, professores. E aí o Ministério da Saúde mandava as vacinas em pautas, assim, né? Um pouquinho, cada 15 dias, enfim, né? As remessas de vacina. Então, e elas foram liberadas para toda a população ali bem logo, na verdade, né? Até achei que ia demorar um pouquinho mais, porque foi o primeiro ano que entrou para a rotina. Eu pensei que ia até segurar um pouquinho, mas como aumentou bastante as internações com influenza, né? Hospitalizações, casos mais graves, então foi liberado para toda a população. Mas mesmo sendo liberado, né, ainda é difícil a procura nos postos de saúde, ainda não foi atingido as metas, né, para crianças, idosos e gestantes. Então as equipes foram orientadas a ainda reservar um quantitativo para essa população, né, porque a gente também encaminha para eles uma estimativa, né. No município tem mais ou menos tantos idosos, mais ou menos tantas crianças. Então, reserve esse quantitativo. Está liberado para a população, mas esse quantitativo dá uma segurada. Né? Vai que não quer hoje, mas semana que vem, mês que vem, resolve querer. Até o final do ano dá uma... Né? Mas mesmo assim, a cobertura para esse grupo não está aumentando. Então... Somando esses 3 grupos, né, específicos, que é gestante, idoso e criança, a coordenadoria está em torno de 57%, mais ou menos isso. É muito baixo, de cobertura, né? Que é 90% para cada um, 90% para cada um desses, né? Então, nesse sentido, o Ministério da Saúde, por enquanto, né, não adquiriu mais doses de influenza. Tem muita gente pra a gente recebeu em torno de 80% do que era para vir. Então, não vai mais vir, né? Porque os municípios estão abastecidos. Né? Se precisar, até a gente faz algum remanejamento de um que tem mais para outro que tem menos. Por enquanto, a gente está se organizando assim. Então, é o que tem nas salas de vacina, que ainda tem. Né? Que a gente até orienta a população que vão buscar e vão fazer. Né? Porque tem casos sim, né? De hospitalizações ainda por influenza. Sim. Tu sabe que tu falando isso, este ano fui tomar, como todos os anos, sempre tomo, né? Aí fui eu, o Bernardo, meu pequeno de 3 anos, a minha sobrinha de 10 anos e a minha filha de 19 anos. Então, cheguei eu com a tropa toda lá para vacinar. E só tínhamos nós ali na secretaria para vacinar. Eu fiquei impressionada porque não tinha ninguém esperando, né? Então, de fato, né, claro que o meu caso pode ser um caso isolado, mas ele reflete a tua fala, né? Dessa baixa procura, de fato, para vacinação. E me diz uma coisa, Rosângela, quais vacinas têm ganhado mais atenção nos últimos meses? É a da influenza? Nesse momento, por causa dos casos em todo o mundo, na verdade, de casos de sarampo. Então, a gente está fazendo uma estratégia de intensificação de vacinação contra o sarampo em alguns municípios. Entendi. Né? Então, né, se vocês vão pesquisar, tem vários países tendo surtos, né? Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai. Então, nós... Aqui no Brasil, então, está tendo essa estratégia de intensificação para o sarampo, os municípios de fronteira.
Então, aqui da nossa regional são 6 municípios, que é São Borja, Pirapó, Roque Gonzales, Porto Xavier, São Nicolau e Garruchos. São 6 municípios de fronteira, então, que está tendo a dose 0 da vacina, né? O que é essa dose 0? Que o esquema, né, para crianças da vacina tríplice viral, que tem o componente o sarampo, né? A tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, né? Sim. É com 1 aninho, né? Mas como tá tendo muitos casos e para proteger essas crianças, né? Porque a gente sabe que as crianças são as que mais agravam e morrem por sarampo. Então, o Ministério da Saúde está colocando essa dose 0 para esses municípios, principalmente esses de fronteira. Então, que é para fazer essa dose antes de 1 aninho, né? Então, a partir dos 6 mesinhos até antes de 1 aninho. Daí, depois, quando chegar no aninho de novo, faz de novo, que é a rotina, né? Faz de novo. Então, a intensificação, na verdade, é para todos os municípios, no sentido de buscar os faltosos da rotina. Crianças de 1 aninho, os adultos, profissionais de saúde, tem que ter 2 doses da tríplice viral, né? Mas a dose 0 é para os municípios de fronteira. Então, dentro das estratégias, quando a gente fala, né, de adesão, a gente está falando de toda a 12ª, né, que são 20... Quantos municípios? Né? 24 municípios, isso. Então, esses 80% de dose que vieram da influenza, por exemplo, é para toda a 12ª, né? Quando a gente fala de Santo Ângelo, tu tem esse número? Como é que a gente está na adesão das vacinas aqui na cidade? Olha, o município tem melhorado, eu não tenho, assim, o dado, né, em número, quantas doses já foram, enfim, aqui nesse momento. Mas o município tem melhorado. Sim, a cobertura, eles ganharam até selo prata. Amigo da vacina. Amigo da vacina, né? Em coberturas para algumas vacinas. Então, o município está bem empenhado. Assim, eles têm um sistema próprio de digitação, assim, eles cuidam bastante dessa parte de digitação de sistemas para não perder dados, que essa é uma questão muito importante também, para não adianta vacinar e se perder as informações. Eles têm uma equipe bem organizada aí, nisso. Sim. Né? Então, eu acredito que está melhorando. Sim. Mas ainda falta. A gente sabe que é difícil. Enquanto maior o município, mais difícil é atingir aquela população, principalmente a mais carente. Sim. Né? Então, claro, quanto mais tiver ações, melhor, né? Agora, esses meses atrás teve ações nas escolas, que daí os municípios foram na escola conversar sobre a imunização. Então, eu acho que isso é bem importante, né? Se ter essa parceria com a educação. Sim, eu ia te perguntar isso agora, era a minha próxima pergunta, das estratégias, das campanhas que têm mais impacto, assim, que mais funcionam na tua experiência. Onde que elas acontecem? São as das escolas, das UBS, ou são ações comunitárias, dos bairros? Como que performam melhor os municípios nesse sentido? Eu acredito que nesse momento, o país todo, na verdade, está repensando. Porque muito antigamente, as campanhas eram sucesso. Né? Tem muitas histórias, assim, ó, que de vários tipos de campanha para pólio, para meningo, enfim, que vacinaram toda a população, assim, num dia. A população aderia muito. Só que de uns anos para cá, essa questão de campanha está diminuindo a eficácia. A gente percebe, né, que o Ministério da Saúde está pensando em outras estratégias. Sim. Que um dia o pessoal não vai, né? Bom, é que isso acabou sendo assim, um dia e depois campanha é tal dia, depois prorroga, e tem outro dia Então, talvez caiu um pouco no descrédito, não sei. Então, isso está sendo revisto. Então, por isso, essas ações de vacinação na escola estão iniciando agora com mais foco. E também teve uma ação que está tendo, na verdade, do resgate de não vacinados para o HPV. Então, essa vacina sempre era 2 doses. Sim. Então, foi agora, há pouquinho tempo, o Ministério da Saúde, conforme estudos, claro, que uma dose da vacina é eficaz, enfim, foi retirada a 2ª dose para os adolescentes e ficou só uma dose. Então, também as escolas, né, estão fazendo
a educação, a saúde, as escolas estão fazendo essa parceria. Então, já tem um sistema, isso é uma ideia do Estado, do governo do Estado, que é o projeto Imuniza Escola. Então, tem um cruzamento de dados da educação, da SEDUC, com a saúde. Então, que vê ali, consegue ver quantos adolescentes tem em tal escola estadual, que estão vacinados e não estão vacinados. Então, está iniciando, né? Agora, nesse momento, está em fase de adesão. O prefeito, na verdade, da cidade tem que aderir a esse programa Imuniza Escola. E os responsáveis da educação fazem a inserção dos dados de matrícula nesse sistema. Para fazer o cruzamento. Nesse primeiro momento é com foco de verificar a vacinação para o HPV. O HPV, importantíssimo, né, Rosângela? Então, e daí como não tem essa base de dados da rede municipal, então o município tem que aderir e inserir meio que manualmente e vai ter uma base de dados, né, para colocar os alunos da rede municipal com a saúde estadual. Então, isso está iniciando e eu acho que vai ser bem interessante para conseguir visualizar. Então, teve essa estratégia de resgate de não vacinados para a população de 15 a 19 anos, que é uma faixa fora da rotina, né? Que é a rotina ali de 9 a 14. Então, como muitas pessoas, adolescentes, não tiveram a oportunidade de se vacinar, quando iniciou a vacina, né, já tinha passado o prazo, enfim, teve essa estratégia 3 meses. Essa estratégia acabou dia 31 de julho. E o Ministério prorrogou até dezembro. Então, a gente, nos primeiros dias, a gente não notou muita adesão, né? Mas a gente acredita que até o final do ano a gente vai conseguir mais pessoas, né, para serem imunizadas, vacinadas. Adolescentes, então, de 15 a 19 anos. A vacina do HPV está disponível nas unidades, em todas as unidades básicas de saúde. Né? Então, é uma estratégia de intensificação, não vai entrar sempre para a rotina. É, né? menino e menina que toma, né? Menino e menina. Então, lembrando que, né, o HPV, né, é um vírus, né, para proteger contra esse vírus, né, que pode causar o câncer. Sim. Então, pensa, né, geralmente as pessoas que morrem, meninas jovens que morrem com câncer de colo de útero, quando são jovens, geralmente é por HPV. É uma doença, então, quem já sabe, quem já teve contato, é muito grave e pega mulheres em idade fértil, homens, enfim. Então, é bem, bem importante. É uma vacina bem segura. Geralmente não dá reação. Bem tranquilo. Sim. E assim, na rede privada, essa vacina custa R$ 1.500, a vacina do HPV. Então, assim, começamos, né, dada a importância, depois que acabar a campanha, tu vai ter que desembolsar R$ 1.500 para poder fazer na rede privada essa vacina. Fazer fora da faixa etária da rotina. Exato. Agora são 13h23, a gente vai rapidinho para uma pausa, sempre com apoio de Corsã e Greens Café Corporativo. Lembrando que a gente está ao vivo pelo YouTube e Facebook da Rádio Novos Horizontes. Fica com a gente que a gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h25 e aqui no estúdio o aroma do Green segue firme como imunização eficaz, simples, necessária e protetora.
E o nosso bate-papo agora com o Rodrigo e com a Rosângela segue a respeito de proteção coletiva, imunização. E eu quero já, várias perguntas que eu tinha aqui para fazer para vocês, a gente já conversou no primeiro bloco, mas eu quero trazer de novo essa questão do sarampo, Rosângela. Porque o Brasil novamente foi certificado como um país livre do sarampo, né? Mas em 2025 agora a gente teve 5 casos importados, né? E tu falaste já, né, dessa campanha que está acontecendo ali na fronteira, mas qual é o risco real de reintrodução do sarampo na nossa região, assim? Como que tu entende que isso... É real mesmo. É um risco muito sério, né? Porque as pessoas viajam muito hoje em dia, né? Então, é o risco, né? Tem muito risco, já teve casos, então, no Brasil, casos aqui no Rio Grande do Sul, né? Só que foram casos, assim, como é que se diz, isolados, importados, de pessoas que viajaram, né? Contraíram sarampo em outro país e vieram para cá. Mas, assim, não foi disseminado o caso, não teve uma transmissão sustentada, né? Aquela pessoa viajou, pegou lá, voltou, ficou em isolamento, né? Os familiares, né? Quando acontece isso, familiares, se não vacinado, fazem as doses de vacina de bloqueio, né? São monitorados, então não teve nenhuma transmissão, né? Aqui. Então, nesse caso, o Brasil não perde ainda o certificado de país livre do sarampo, né? Esse certificado ainda está valendo, continua, né? Então, porque teve casos importados e não foi disseminada a doença, né? Então... Mas a gente está tendo mais sorte que juízo. Ao retorno das doenças, né? Então, quando a gente cria um ambiente favorável, a gente está colocando em risco, né? Não só porque vamos perder um certificado, não, porque a gente vai perder vidas nisso, né? E entender que não é um certificado só, é vidas, né? Então, é importante a gente pensar sempre nesse ambiente. Eu lembro e penso bastante na questão do influenza, onde a gente tem população acima de 60 anos, né? Com 60%, 50 e poucos por cento vacinado, então 40% da população, 43, 45, não estão vacinados. E essa população é a população que vai agravar. Sim. E daí ela vai internar e a gente não vai ter capacidade no hospitalar, de UTI, de unidades intensivas para salvar todo mundo, né? Então a gente está criando esse ambiente propício para acontecer isso. Sim. Né? Depois, quando acontece e tal, daí, é culpa da saúde. Porque não, mas a gente está vendo que existe um senso comum entre as pessoas de informações erradas, ligando vacina à doença, né? Em vez de imunização. Então, essas campanhas de vacinas ganharam força nos últimos anos e a gente tem que combatendo isso com informação, né? Sim. Quando tu falaste da influenza, Rodrigo, e quando a gente olha para a influenza, a cobertura no Rio Grande do Sul ainda é de 47% do público prioritário, né? Abaixo desses 90% que é a meta. Por que tanta gente ainda deixa para tomar a vacina da gripe depois, ou deixa para depois, eu não vou tomar agora? Na tua opinião, assim, o que acontece? Por que não fazer na hora que tem que ser feito? Eu acho que a gente acaba não priorizando esse tipo de ação, né? Eu vejo, às vezes a gente tem que pegar uma pessoa mais idosa e levar, priorizar isso como uma prioridade, né? Colocar isso como uma prioridade. E existe também uma campanha muito forte no WhatsApp, né? Hoje o WhatsApp, tu faz um videozinho falando alguma coisa, ou, né? Eu estava esses dias num churrasco de amigos, assim, e quando eram 20 pessoas e um cidadão estava lá falando que ele estava com uma doença dele, assim, que agravou depois da vacina e tal. Eu, da onde né? De onde tu tirou essa informação? Não, o meu médico me falou isso. E daí eu digo, olha, eu vou dar uma olhada, pesquisada, e fomos atrás, não tem nenhum dado relevante. A doença que ele tem, na faixa etária que ele está, não houve um aumento pós-vacina. Então, qual é o dado que o médico disse que foi por causa da vacina, né? Daí a gente vai ver, não houve, naquela faixa etária, antes da vacina do Covid, depois do Covid, não houve um aumento, então, qual é a relação com a vacina, né? Se ela não teve nenhum aumento naquela faixa etária, então é difícil, sabe? As pessoas, e mesmo assim eu disse, olha, acho que devia olhar que não tem essa relação.
Daí ele parou de falar, mas ficou aquela coisa como se ele tivesse... não, mas eu não tomo mais vacina, não deixo ninguém tomar vacina lá em casa. Que absurdo. E esse tipo de comportamento é preocupante. Muito. Porque as pessoas vão acabar perdendo a vida. Eu acho que as pessoas também esperam um pouquinho. Eu não vou tomar ainda, começa geralmente em abril, maio, não lembro quando começou. Ou não tem ninguém doente ainda, internando e morrendo, vou esperar, não deve ter o vírus ainda circulando, vou esperar. Né? Eu acho que é isso. E vai esperando. Depois que aparece na TV, que começaram a internar, que começou a superlotar, que começou a morrer gente. Não, agora eu acho que está tendo, agora eu acho que eu vou fazer. Então a pessoa se coloca em risco, na verdade. Sim, sim. Acho que é e assim, é muito importante as pessoas entenderem, né, que o teu caso individual, que é esse exemplo que tu estava dando, né, Digão, não reflete o coletivo. Então, assim, a gente precisa, de fato, olhar os dados, né? Dados concretos, enfim, né? De evidências. Exato, que sejam reais, que sejam né? verdadeiras, né? Através de veículos que sejam sérios, enfim. E eu, né, voltando, falando do atingimento das coberturas, né? Sim. O exemplo do sarampo, o cara tem várias vacinas que é 95%. Então, não é à toa, não, vamos vacinar 95%. Tem estudos, né, que vacinando em torno de 95%, que na verdade é quase toda a população, né? Falta pouco para 100%. Que vai ter uma imunidade de rebanho, digamos ali. Se por acaso tem uma pessoa lá no meio daquele grupo que não pode ser vacinada ou não foi vacinada por algum motivo, vai ser mais difícil chegar a doença naquela pessoa, porque tem vários em roda, digamos assim, vacinados. Mais ou menos isso. Então, para evitar que no Brasil entre a doença, que no Rio Grande do Sul entre a doença, tem que ter em torno de 95%. E cobertura homogênea, que a gente fala. Não adianta aqui em Santo Ângelo ter, por exemplo, 100%, todas as crianças vacinadas e no município vizinho não ter. Né? Então, tem que ser geral. É isso que a gente fala em homogeneidade em vacinação. Então, essa é a ideia, né? Atingir essa cobertura em todos. Sim, não adianta ser perfeito. a metade. Dentro dessas da procura, né? A gente falou agora que a gente está com baixa procura dentro das unidades. Quais estratégias locais tu entende que funcionam, que são mais eficazes? Tipo, horário ampliado, mutirão, né? Parcerias que a gente falou. Mas o que tu acha, assim, que funciona mais e o que deveria estar sendo feito para que a gente conseguisse aumentar esse quantitativo? Eu acho que cada município tem a sua particularidade, né, e as suas possibilidades, de dificuldades, enfim. Mas essa questão do horário estendido, eu acho que é uma boa, né, porque a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade para ir e também para levar os filhos, né, por causa de escola, trabalho. Então, aqui no município, eu sei que eles têm um horário meio-dia, né? Não lembro se são todos os dias da semana, mas tem os horários meio-dia na secretaria e tem depois do horário, se não me engano, até às 7 horas. Eu acho também. Né? Então, isso é muito bom, né? Pega bastante pessoa que não pode ir no horário normal. Então, tem alguns municípios que têm um horáriozinho reduzido, né, um turno só. Claro que a população já está acostumada, mas eu acredito que dificulta um pouco, sim. Né? Então, a gente vai ver lá a cobertura, às vezes é um município que está com um pouquinho com a cobertura menor mesmo. Né? Tem municípios que só tem uma sala de vacina, tem municípios que tem mais salas de vacina, mas ainda é difícil, né, chegar em algumas comunidades. Então, eu acredito que seria bom fazer eventos em tal comunidade lá, né, lá no interior, aquela comunidade que não tem posto de vacina, e pelo menos 2 vezes ao ano, enfim, fazer ações diferentes, né? Agora o Ministério de Saúde está falando muito em vacinação extramuro, né? Que foi bem focado assim, para fazer algo além do que está nas salas de vacina, né? Da demanda espontânea, né? Se precisar, vai, né? Principalmente agora nessa estratégia de intensificação do sarampo, foi bem orientado. Não aguardar a população chegar na sala de vacina. Tem que fazer algo diferente, uma vacinação extramuro, ir atrás.
ir num shopping, que não é o nosso caso aqui, numa empresa de grande, numa feira do município. Mas, claro, tudo isso tem que ser muito planejado. Não tem como botar a caixa debaixo do braço e ir. Tem que ter um local adequado, com um material adequado, asepsia, limpeza. Tem toda a parte do registro. Mas essa questão de vacinar e talvez ir até a população, eu acho que é bem, bem importante. Sim. E tem que ter o apoio político dos gestores, porque nenhuma vacinadora lá dentro sozinha faz alguma coisa. Tem que ter talvez verba, tem que ter carro, tem que ter mais pessoas. Às vezes tem municípios que tem uma vacinadora e não tem como, daí eu vou fechar a sala de vacina e vou lá sozinha, vou lá no bairro lá, carente vacinar. Então não é simples. Então tem que ter uma conversa com o gestor, com a equipe, né? E lembrando também que a sala de vacina não funciona sozinha, ela está dentro de um SF, de uma estratégia de saúde da família, que tem o restante da equipe, enfermeiro, médico, enfim. Né? Tem não municípios assim, que funciona lá, né? muito bem e tem municípios que a gente sabe que é mais difícil. Sim. É uma que faz tudo. Então, ainda é, né, o forte, o que tem acontecido é a demanda espontânea. A sala está lá e as pessoas são orientadas aí. Então, essa questão de ter o horário ampliado, eu acho que é bem válido. Né? Então, a busca ativa, né? Tem municípios que tem grupo de WhatsApp, né? Manda mensagem, enfim. Agentes de saúde, isso, a maioria dos municípios, né, trabalha muito com essa parte. Eu acho que é muito importante o trabalho do agente comunitário de saúde, que eles vão na casa, avisam, olham as carteiras, vê se está atrasado ou não. Então, isso, acredito que, assim, ó, que o que mais das coisas que funciona é o trabalho dos agentes de saúde. E colocar na mídia, né? Na mídia, tem unidades que tem Face, enfim, da Secretaria de Saúde do município, divulgar as informações. Eu acho que isso é bem importante, né? Não só da vacina, né? Como das doenças que elas protegem, porque a gente sempre fala, né? Nas nossas capacitações, enfim, orientem a mães, pais. Não é só pegar e aplicar, não é uma vacina, né? O que está protegendo contra o quê, né? Então, a população tem que ser bem esclarecida. Então, essa questão de educação em saúde é muito importante. Para que eu estou fazendo? Né? A pessoa tem que ter esse clareza, né? Clareza do que é e para que é. Sim. Aproveitando que tu falaste dessa questão de doenças, outra doença que a gente já tinha controlada e volta a aparecer aqui nos estados do sul é a coqueluche, né? Como que esse alerta tem chegado para vocês ali para uma ação, uma estratégia em cima disso? Começou alguns casos de coqueluche tosse comprida, né? Como alguns conhecem, é uma doença bem antiga também, né? Sim. Alguns estados começaram a aparecer casos de coqueluche. Daí a gente já sabe, né? Começa lá, daqui uns dias tá aqui. Então, e foi isso. Começou a aparecer alguns casos aqui, né? Então, veio uma nota do Ministério da Saúde, né? Onde a gente podia ampliar a vacinação para coqueluche, né? Então, as crianças têm, né? Claro, na rotina, mas os profissionais de saúde também têm direito, não só a vacina do tétano, difteria e tétano, a DT, a gente chama só de tétano, né? Mas o componente é difteria e tétano. Então, os profissionais de saúde têm direito a fazer a DTPA também, que é contra o pertussis, né? Que é a coqueluche. Então, essa vacina também foi ampliada para os professores que atendem as crianças até 4 anos. Quem trabalha na educação infantil, professores, para proteger essa população, que são as crianças que mais agravam, né, com a doença. Profissionais de saúde e trabalhadores também de saúde, não só os profissionais, quem trabalha, então, nos unidades de saúde, hospital, para serem imunizados contra a pertussis, né? Só que agora, né, teve um período determinado dessa extensão dessa vacina DTPA, né? Agora volta o que era, né? Que é profissional de saúde e as crianças, né? Agora são 13h40, a gente vai rapidamente para o intervalo, lembrando que este programa tem o apoio de Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, e Corsã. E a gente está ao vivo também pelo YouTube e pelo Facebook, se vocês quiserem nos ver lá e nos acompanhar. Fica com a gente que daqui a pouquinho a gente está de volta. O café
Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h43, a gente está de volta aqui com o cafezinho, falando a respeito de vacinação, fake news e doenças que a gente já tinha como erradicadas e estão de volta por conta de desinformação. Rodrigo, e aí é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, porque a maioria das vezes o problema não é a falta de vacina e é a desinformação, como a gente tinha dito ontem, mas o que o Ministério tem pensado no sentido de campanha, né, para sensibilizar a população e para informar a população e até para acabar mesmo com a fake news, né, quando para combater, né, esse tipo de desinformação? Bom, assim, tem o governo do estado, né, sempre em colaboração com o Ministério, né, e com as prefeituras, tem disponibilizado canais de esclarecimento, né, que tu pode esclarecer qualquer tipo de situação, tu pode usar as ouvidorias para esclarecer esse tipo de questão, né, tu pode acionar a ouvidoria regional de saúde, né, e questionando, olha, eu tenho uma doença assim, o médico me falou tal coisa, joga lá. Uhum. A gente vai buscar informações e mostrar qual é a informação correta, né? Isso tem acontecido. Outra questão é o Estado do Rio Grande do Sul colocou um pouco de recurso para os municípios, né? E pediu a ampliação do horário estendido, esse horário estendido para unidades básicas de saúde. Alguns municípios têm feito isso e nesse horário estendido, como já era de praxe em outros anos, ampliar, mas também colocar a vacinação junto, né? São estratégias que têm dado uma melhora, né? Nossa região, por exemplo, assim, tu pegar, a nossa região está com 57% de cobertura no influenza. É isso, né, Rosângela? 50 e poucos. Então a gente não é bom, não é. Só que daí o pior é tu olhar para o estado, então, e está 40 e poucos. E tu olhar para outros estados, estão piores ainda. E o estado do Rio Grande do Sul... A gente ainda mal, a gente está bem. A gente mal está melhor do que... E isso eu estou falando do estado. O estado, em comparação com outros estados, também a gente está melhor que outros estados. Sim. Então é isso, a gente está... porque é uma campanha muito forte, de muita desinformação. E às vezes dita por pessoas que deveriam liderar para trazer as pessoas para vacinar, né? Então, quando uma autoridade fala alguma coisa, ela tem um certo peso e acaba também pesando, né? Mas não foi só isso, acho que vem também, como disse a Rosângela, da questão da vacina ser um sucesso e as pessoas acabaram, bom, então não tem mais isso. Isso não é mais uma preocupação, mas ela é, né? E são doenças que estão por aí e a gente tá perdendo pessoas, né? Sim. Então, agora essa semana mesmo, a gente veio a notícia de perdemos uma pessoa por dengue, né? Primeira morte esse ano, a gente queria passar esse ano sem ter nenhuma morte, né, por dengue. Ano passado a gente teve 19 mortes na região por dengue, que é uma morte evitável, é importante relatar. É isso que é complicado, né? Poderia ter sido evitado, né? A gente conseguiu melhorar a questão do atendimento e acompanhamento da dengue, que é super importante, monitorar se a pessoa está tomando a medicação certa, se ela está se hidratando o suficiente. Então a gente melhorou bastante isso junto aos municípios, às unidades básicas de saúde,
Então, a gente também reduziu o número de casos, né? O ano passado, nesse período, a gente teve ano passado 12 mil casos na região de dengue. Esse ano a gente está com 280, né? Então, são diferentes também, né? Mas a gente pode dizer que a gente melhorou o sistema também de monitoramento e melhorou também algumas estratégias para reduzir a questão da dengue nos municípios, né? Sim. E a adesão da vacina da Covid, Rosângela, como é que tá? Como é que a gente está lidando com os números de Covid ainda? Olha, tá um pouco difícil, sim, né? A questão da busca, assim como da influenza, né? Porque como até estava circulando mais casos de influenza do que Covid, né? A vacina Covid ficou um pouquinho de lado, né? Se estava um pouco baixa a influenza, a Covid estava um pouquinho pior. Mas, assim, ela entrou para a rotina também, Sim. né? A vacina do Covid para as crianças, né? Ali, menores de 5 anos, para as gestantes e para os idosos, né? Os idosos até são 2 vacinas por ano, né? Semestral. Então, ainda tem pais que não querem fazer ou querem deixar para depois, né? Mas também, assim, não tem dados de cobertura ainda, né? O Ministério ainda está se adequando na questão de sistema de cobertura, ainda não tem uma cobertura para vacina influenza, né? Porque isso está iniciando, se adaptando, mas ela... Covid. Covid. Então, não tem uma cobertura, assim, 90%, 95%, a gente ainda não sabe. Entendi. Mas é para ser aos 2, 4 meses, né? 3 e 7 meses, ela é do bebezinho, né? A vacina de rotina já pode ser feita, né? Claro que pode ser feita até menores ali de 5 anos. E continua a pessoa que nunca fez a vacina, nenhuma pode estar fazendo, pessoa de qualquer idade, eu quero dizer, pode estar fazendo uma vacina da Covid. Que não tomou nunca nenhuma dose. Pode estar fazendo. E quem já é vacinado, então, no momento assim que está funcionando, né? Conforme a nova orientação. Quem já tem pelo menos uma vacina da Covid se considera vacinado. Sim. Não tem revacinação, que antes ia mudando a vacina, daí se revacina, agora entrou outra, agora faz mais uma dose. Então, por enquanto é isso. Né? Quem já tem uma vacina se considera vacinado e quem não tem nenhuma dose pode estar fazendo a disponível na sala de vacina, que nesse momento a gente tem a Pfizer, né? Essa que no momento tem disponível, né? Isso depende das compras, enfim, do Ministério da Saúde. Teve uns meses atrás que estava em falta, mas agora veio a Pfizer. E os casos? Muitos registros ainda de casos de Covid? Existe um menor monitoramento do Covid como era antes, né? Sim. Por quê? Porque hoje o impacto do Covid ele não tá tão relacionado à internação, né? Sim. Então, o que o Estado vai gastar energia? Onde é que a gente vai monitorar? Onde tem risco de dar pane na internação, porque é onde nós somos mais limitados, né? Na internação de média e alta complexidade, né? A gente ia precisar de uma UTI. A gente é limitado. Para ter uma ideia, quando começamos o Covid lá em 2020, nós tínhamos 24 leitos para 280 mil pessoas de UTI. Então, 24 leitos de UTI para 280, onde a cada 100 pessoas, 2 vão internar e uma pode internar e já agravar. Já imagina quanto façam essa conta e ver o quanto a gente tinha um quadro desesperador, que a gente ia entrar em colapso, né? Então, por isso que foi parado durante um período, até porque a gente podia ampliar. Chegamos a ter quase 60 leitos de UTI aqui na região. Passou de 24. Mas... E daí não temos mais preocupação porque vacinamos, né? Isso que eu ia falar também, né? Porque a gente vê caso que outros municípios... deu positivo, ainda tem, né? Tem exames positivos para Covid, só que a maioria da população está vacinada. E se der positivo, não tem sintomas tão graves, né? Então, quem lembrar e comparar, quando não tinha vacina, naquela época forte ali do Covid, eu trabalhava na parte dos óbitos, né? As declarações de óbito. Então, era muito triste tu receber uma declaração, morreu uma pessoa de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos, uma gestante, uma puérpera, e tu ficava apavorado, meu Deus, esse aqui tinha 30 anos, estava com a mulher grávida. Então, era muito triste. Tu recebia todo dia na região, na nossa regional, era em torno, hoje teve 6 óbitos, hoje teve 8, hoje só teve 2.
Mas assim, era muita coisa. Então, quem viveu naquele tempo de mortes por Covid, que eu brinco que a gente passava, além de tristeza, passava muita raiva também. Vontade de comentar nas redes sociais, né? Que a gente porque era revolta, né? Era muita fake news, muitos comentários, que não era isso, que não era mentira. Mas a gente que estava trabalhando, eu nunca trabalhei na ponta, né? Mas nessa parte burocrática, a gente via os dados. Então, foi muito difícil. Então, comparando aquela época com o pós-vacina, né? Então, a gente vê a diferença, sim. Né? Mesmo não talvez passando a sazonalidade, não está circulando tanto, né? Um pouco do motivo por não estar tão circulando o vírus, mas existe, né? Mas a maioria da população está vacinada. É por conta da vacina. E não tem testado muito, né? O que eu vejo também é isso, só não testa tanto o Covid como testava em outros momentos, né? Sim. Então, por isso que não tem tantos números. Muita gente tem o Covid e não sabe, né? Porque está mais imunizado, porque tem vacina e tem gente que já teve também, né? Então, se imunizou mais a população. O foco do momento é a influenza, a vacina da influenza, por conta de tudo isso que a gente falou. E aí, assim, para quem ainda tem receio ou está acreditando em fake news sobre as vacinas, qual o argumento mais direto que vocês costumam usar para quebrar essa resistência dessas pessoas que ainda não entenderam a importância? Eu trabalho bastante da onde tem esses dados, né? Aonde que a pessoa tirou essa informação, né? E rebatendo com informações que a gente tem, né? Então, reais, né? Então, eu bato bastante nisso, assim, né? Respeito, a pessoa tem o direito de ter a opinião dela e tal, só que às vezes ela vem embasada numa ideia, a gente chama, na administração, a gente fala de análise rasa, né? Eu sou profissional de saúde, atendi 500 pessoas no mês. Tem 2 que estão com uma doença X e eu acho que aquelas doenças, olha só, você está aumentando por causa... E eu falo para essas pessoas, né? E isso é análise muito rasa, né? Porque não é por aí. A gente tem que ver se tem base científica esse tipo de informação. E então a gente nos preocupa muito. É um profissional de saúde fazendo campanha contra, né? Então a gente também tentar combater esse tipo de questão. E é como a Rosângela falou, a gente tem que trabalhar muito forte a educação, tá? Trabalhar a educação. Educar, para quem tem filho sabe como é que é, a gente repete 1000 vezes, a gente continua repetindo e às vezes só vai entrar pela 1002, vai entrar, vai captar, é isso então, né? Então, é repetição, a gente trabalha com capacitação nos municípios, a nossa equipe faz uma orientação também para todas as equipes do município, e a gente está sempre... A ideia da coordenadoria, né, como braço do governo do estado, é trabalhar isso. Então, a gente está sempre junto aos municípios e orientando. Né? Sim. E uma forma também que auxilia, né? No Ministério tinha um site, tinha um link ali que tu poderia questionar e perguntar sobre fake news. Até não sei se está ativo ainda, mas existia, né, específico para isso. Mas falando ali de fake news, tipo, tomei tal vacina e me deu tal reação. Eu tomei vacina da gripe e me deu tal coisa, febre. Me deu muita sintomas, enfim. Então, toda vacina vai dar algum sintoma, que nem medicação, que nem um paracetamol. Tu vai olhar a bula, pode dar várias coisas, né? As vacinas também, né? Tem algumas coisas esperadas que pode dar, que é normal, uma febrezinha, uma dorzinha no braço, tem coisas esperadas. Vai dar ali tantos dias, 2 dias, 3 dias e vai passar, né? Mas se acontecer alguma coisa assim diferente, mais grave, fora do esperado e que não passou, demorou para passar, tem que ir na sala de vacina e para comentar, né? A sala de vacina faz uma notificação do caso, de um evento adverso. Então, isso é uma forma também de evitar que se espalhe boatos. Isso me deu tal coisa. A gente ouve muito, o médico não deixou fazer tal vacina porque vai dar tal coisa, ou deu tal coisa na anterior, ele disse para não fazer. Então, a população tem que procurar e para fazer essa notificação, porque tem uma equipe de médico, uma equipe lá na Secretaria Estadual de Saúde, e se necessário, eles pedem auxílio para
a equipe do Ministério da Saúde para resolver alguns casos, né? Não, isso é da vacina, será que não é? Então eles, né, nos retornam dizendo não, é da vacina, suspende as próximas doses, ou não é, era de outra coisa que aconteceu que tu comeu naquele dia, enfim. Então, você resolve o caso. Isso é uma forma de combater os boatos, né? O caminho certo tá com algum problema, achou que não tá bom, vai e fala para outro profissional de saúde. Não adianta ir lá levar pro vizinho que não entende nada e não vai te ajudar nesse sentido, né? E o caso vai ser avaliado por uma equipe especializada de fazer aquilo. E temos ainda algum grande evento vacinal previsto até o final do ano para algumas dessas vacinas? Olha, em outubro está prevista uma campanha de multivacinação. Né? A gente ainda não tem data específica, mas geralmente é voltado para crianças ou para a população até 15 anos. Geralmente é. Então, a gente não tem mais informações sobre isso, mas é para ter em outubro essa campanha. Né? Geralmente também tem dia D, algum dia que é no sábado. Sim. Né? Acredito que vai ser voltada para todas as vacinas do calendário vacinal. Sim. Mas mais breve a gente vai ter mais informações. Eu queria, agora a gente está quase indo para o final, já foi rápida a nossa conversa. Uma mensagem final para quem está nos ouvindo agora, né? De onde ir, quando vacinar, por que é importante vacinar o quanto antes. Pode ser tanto qualquer um de vocês dois para dar esse recado final. Eu acho assim, primeiro, vacina salva a vida. Tá? Sim. Eu posso ter um evento adverso? Pode ter uma febrezinha, pode ter uma dor no braço, pode, mas vai ser muito melhor do que internar. Né? Pensar, não tem ninguém que internou e morreu da vacina, não tem esse registro. Né? Então a gente precisa ter essa consciência. E pensar também no pessoal, a gente está salvando, às vezes a gente, para mim não me dá nada o Covid, eu não vou fazer vacina, né? Eu vejo muito pessoal dizer, para mim nunca deu nada, eu posso... Tá, mas aí tu pega e tu pode passar pro teu pai, uma pessoa mais idosa, e que essa pessoa vai agravar. E tu pode ser responsável por transmitir uma doença para alguém que vai agravar e pode internar, pode vir a morrer. E tu vai estar se responsabilizando por isso, daí não vai, entende? Então tem que pensar nisso, a gente é responsável. Hoje a gente gasta R$5 para imunizar uma pessoa, que todos nós estamos pagando R$5. Não é eu que estou pagando, todo mundo está pagando. E daí ela não vacinou e ela internou. E ela ficou 20, 30 dias na UTI e custou quase R$50 mil. Para todos nós, porque nós vamos pagar. Nós vamos pagar essa conta. Todos nós vamos pagar. Então, é uma responsabilidade social a gente se vacinar. Não só com a gente, mas com a sociedade como um todo. Sim, muito importante. Rodrigo, Rosângela, muito, muito obrigada por trazerem clareza, dados e atitude para o nosso cafezinho. A vacinação é nossa rede invisível de segurança. A você que nos ouviu e se deu uma pausa, corre para uma unidade básica de saúde e atende a vacina. E lembra que você protege a si e a todos ao seu redor. Obrigado mais uma vez a Corsã e Grins Café Corporativo por fortalecer esse café de cuidado que tivemos hoje. Eu sou a Dani Schneider e amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro, uma xícara de conversa e um país mais protegido. Um beijo e até lá.